Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei que hora vocês vão estar vendo isso, espero que o mais rápido possível. Perceber que eu mudei um pouco o meu visual, faz um tempinho que a gente não se fala, faz um tempinho que eu fiz essa cagada também. Coisas da quarentena, mas na verdade não foi só isso, eu quis mudar um pouquinho o meu visual, quis fazer uma coisa diferente também, então eu já aproveitei também esse momento, que eu estava sem fazer nada para fazer isso. Hoje eu vou falar um pouquinho, especificamente para os segundos anos, mas os outros anos que estiverem assistindo também, o conhecimento nunca é bastante, vai poder contribuir bastante. Eu passei para vocês sobre dentro do Classroom um trabalho falando sobre renascimento. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o renascimento, só um pouquinho por cima, porque eu ainda não li ainda o trabalho de vocês, ainda não tive tempo ainda de ler todos os trabalhos, foram me entregues poucos. Fiquem um pouco mais atentos com o Classroom, tem pouca gente que está fazendo e é por lá que eu vou dar nota, tá bom? É lá a parte mais importante para o fechamento de nota de vocês. E o primeiro semestre vai acabar daqui a pouco. E eu preciso muito daquele trabalho. Então fiquem atentos, principalmente nos segundos anos, terceiros anos, que eu estou tendo bastante contato com vocês diretamente pelo WhatsApp, mas tem muita gente que não está entregando esse trabalho, então fiquem espertos com isso, tá bom? Sobre o Renascimento. O tema do Renascimento, ele é legal para a gente entender essa separação da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Média acabando e a Idade Moderna iniciando, a gente pega o Renascimento fazendo essa transição. O Renascimento ele começa ali por volta de 1300, 1400, e vai até mais ou menos 1600. Não existe um dado específico de quando começa e de quando inicia, porque ele é um tipo de corrente filosófica. Então você fala sobre isso, os dados são meio perdidos. Então é meados, tá bom? Meados de 1300, meados de 1400 e meados de 1600 vai ter mais ou menos a linha temporal do que foi o Renascimento. Agora na prática. Para entender o Renascimento, temos que falar um pouquinho da burguesia. A burguesia que está em ascensão. A burguesia que na Idade Média não tinha o seu espaço, que era uma classe que era colocada de lado, que não estava nas suas três classes sociais importantes, ela estava meio que de fora do feudo, estava meio que de fora do que estava acontecendo, e começa a ganhar uma grande proporção, uma grande atenção ao final da Idade Média, e logo uma ascensão também na Idade Moderna, que ela vai ser importantíssima. Durante toda a Idade Moderna, nós temos que destacar a importância da classe da burguesia para a ascensão do que a gente conhece como modernidade. Eles são fundamentais. Mas na Idade Média eles não eram tantos. Tanto é que eles vão sofrer bastante na Idade Média, vão ser perseguidos, altamente perseguidos. Alguns preceitos religiosos da época não combinavam muito com essa ideia de você juntar dinheiro, de você procurar essa parte. A Idade Média é extremamente religiosa e uma das coisas mais comuns do pessoal falando era sobre a humildade, a pobreza, o voto de pobreza, o voto de fome. As coisas que eram coisas muito bonitas na época, e você vê um cara juntando dinheiro não era uma coisa legal. Mesmo porque os nobres também não eram pessoas que tinham muitas condições financeiras, eles tinham terras. Toda a nossa mentalidade econômica ela vai vir dos burgueses, então a gente não consegue assimilar com facilidade como que era a vida na Idade Média. Por volta de 1400 aí, eles já têm mais ou menos uma vida estável, esses burgueses. Eles existem e a gente tem que lidar com isso. E esses caras começam a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Se você tivesse agora no seu bolso R$1 milhão, o que você faria? Comprava uma Ferrari, viajava, fazia qualquer coisa, não é? Então, era mais ou menos isso que as pessoas tinham que fazer, só que naquela época não tinha uma Netflix, naquela época não tinha um filme dos Vingadores, naquela época não tinha uma Ferrari, não tinha essas coisas. Então o que eles tinham eram os artistas. Então o pessoal começa a patrocinar esses artistas. O Renascimento ele começa bem forte na Itália, tá bom? O berço deles é na Itália, e ali em Gênova, Roma, ali vai ser um lugar bem forte para esses caras aí, e alguns caras começam a patrocinar eles, são os mecenas, começa a prática do mecenato. Começando a prática do mecenato, esses caras tendo dinheiro para poder desenvolver seus trabalhos, é aí que os artistas começam realmente a entrar em voga novamente. Tem uma das características principais do Renascimento, é o classicismo, que tem muito a ver até com a palavra renascimento, é renascer algo, renascer alguma coisa. E o que é que está renascendo? É a arte, é a cultura que era dos gregos, que eram dos romanos e que foi perdido durante toda a Idade Média. Durante toda a Idade Média tem uma certa nostalgia do que era ser romano, do que era fazer parte daquela coisa toda. E lá na frente, quando está quase acabando a Idade Média, essa coisa volta à tona, mas no meio artístico. Os caras começam então a desenvolver suas obras tendo essa coisa do classicismo, do clássico, do que era clássico naquela época, trazendo de volta. Só que isso vai entrar em vários problemas. Então o Renascimento ele é uma quebra de paradigma do que era arte antes do que a arte agora. O que é arte na Idade Média? A arte na Idade Média é aquelas obras gigantescas, feitas para Deus, feitas para louvar algo divino, algo sagrado.
são as pinturas, é a arquitetura gótica, é a arquitetura que está nas igrejas, essas coisas aí. E o Renascimento ele meio que vai quebrar um pouco, porque uma das características principais do Renascimento é esse afastamento do que é o divino, do que é o sagrado, para uma coisa mais mundana, do que é humano. É muito importante para os artistas renascentistas falar do que é as pessoas e não do que é o divino. Então eles separam um pouco. Tanto é que nós podemos separar dessa forma, o antropocentrismo e o teocentrismo. O que é o teocentrismo? É Deus em voga, Deus em volta de tudo. E o antropocentrismo é colocando o ser humano em volta disso. O ser humano agora ele é o sujeito a ser estudado, o ser humano é o sujeito a ser pintado, a ser refletido, a ser trabalhado. Então essas ideias de sagrado, elas vão sair um pouco do Renascimento. É importante enfatizar e entender isso bem certinho. Eles não são ateus. A palavra ateísmo não cabe nesse momento histórico, não faria sentido algum usar essa palavra. Esses caras estão extremamente religiosos, mas o seu pensamento artístico, o seu pensamento científico vai fugir um pouco disso. Uma das coisas também características importantes é o uso da razão. A razão que vai fugir completamente do que é um dogma, que são os dogmas da igreja, as coisas que não podem ser questionadas, a razão começa a questionar. Primeiro momento é mais artístico, tá bom? Nós vamos dividir esses momentos em três. 300, 400 e 500 é italiano, então tem essa coisa do 300, 400, né? No primeiro momento vai se destacar as obras, principalmente na Itália, que vai ser as escritas, realmente livros escritos. Uma obra que vai ser fantástica, vai revolucionar aquele momento, e até hoje ele ainda é falado, vai ser a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, que vai ser a primeira retratação que a gente vai ver na história do que é o inferno. Professor, mas o inferno é falado na Bíblia, a gente já comenta sobre isso, sim. Mas se você ler a Bíblia agora, você vai perceber que na Bíblia não fala como é exatamente o inferno, fala da dor, fala da penitência, fala quanto é ruim, mas não fala exatamente como que é o lugar. E o Dante Alighieri vai fazer essa obra imaginando como seria. E até hoje a gente usa essa visão. Até hoje, quando a gente fala de inferno, as coisas que vocês imaginam, as coisas que nós temos na nossa mentalidade, no nosso imaginativo, é o que o Dante Alighieri escreveu. Então, por muitos anos, essa obra vai ser algo assim absurdo. A importância como foi esse primeiro momento. Segundo momento, aí a Itália já começa a fazer o Renascimento crescer mais, então a gente vai ter muitos outros países também já trabalhando com isso. Nós temos Portugal, nós temos a Espanha, nós temos vários países europeus aí começando a entrar nessa ideia também do Renascimento. E no segundo momento, no 400, nós temos o aparecimento de um cara que vai quebrar novamente outros paradigmas, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que há pouco tempo atrás, ele tinha algumas peças dele em exposição no Museu da Imagem do Som, do MIS. Eu queria muito levar vocês, nossa, seria fantástico, eu estava tudo programado para poder levar uma galera para lá, para a gente poder ver junto, para a gente conversar junto, mas com essa pandemia, infelizmente, isso não vai ser possível. Não sei como é que está agora, vocês vão se estender mais, eu não sei como é que vai ser, mas quem sabe quando isso tudo acabar a gente não tem uma alternativa aí diferente ou alguma coisa parecida para a gente poder observar isso. E no seu último momento, aí sim explodiu o Renascimento, todo mundo sabe como são, todo mundo está admirando suas obras, as críticas começam a ser um pouco mais enfervescidas, mesmo porque nós temos um aparecimento dos reis absolutistas que também vão estar do lado dos renascentistas dessas obras aí, vão querer ter essas obras e, logicamente, vão querer até que algumas obras sejam escritas com eles, né? Eles querem pinturas deles, eles querem que eles sejam lembrados pelo resto da humanidade. Uma coisa legal do Renascimento, que casa muito com a burguesia, o que a burguesia vai fazer na Idade Moderna, é o individualismo. Então as pessoas estão pensando mais neles mesmos, não estão pensando em fazer obras para Deus, mas para si, dessa vez. Então eles vão ficar como parceiros ali. E nesse último momento nós temos a explosão. E lá em Portugal nós temos o aparecimento de Camões, com Lusíadas, que também vai novamente explorar coisas que ainda não tinham sido exploradas. Então o Renascimento ele é importantíssimo para quebrar paradigmas do que era o pensamento da Idade Média e do que vai ser o pensamento daqui para frente na Idade Moderna. Isso é importantíssimo, porque se você pensar em campos da ciência que vão explodir, vão crescer muito graças ao Renascimento, como por exemplo a medicina, que a medicina era algo extremamente
bruto, algo extremamente tosco na Idade Média, na Idade Moderna vai começar a incorporar algumas coisas mais legais, isso só pode acontecer graças a esse momento, que você vai poder usar a razão, que você vai poder usar o humanismo, que você vai poder usar a ciência, se afastando um pouco do que era o divino. Quem é que sabia ler? Quem é que dominava as artes? Quem é que era realmente cientista durante a Idade Média? Apenas a igreja. Ninguém tinha acesso a isso. A partir de agora, não. A Idade Moderna, graças ao Renascimento, graças a todos esses tipos de pensamento, a galera está começando a trabalhar isso. Novamente, como eu falei, eles não são ateus. Essa palavra não serve aqui. Pessoal, é só isso. Eu pedi para vocês algumas imagens retratadas, porque o Renascimento foi muito artístico, então teve muitas esculturas, muitas pinturas. E eu pedi para vocês no meu trabalho, e eu vou deixar algumas aqui também, aparecendo aqui, ou algum lugar aqui, tá bom? Pessoal, é isso. Muitas saudades de vocês. Estou trabalhando demais em casa. Em casa a gente trabalha mais do que na escola. Estou com saudade de vocês. Espero que fiquem todos bem. Não saiam de casa que o negócio está ficando louco, tá bom? Beijo, abraço, até mais.